Ronnie James Dio é o personagem de uma nova série aqui no nosso canal, chamada Que Falta Faz. E nada mais justo do que começar com ele. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, nós começamos hoje mais uma série aqui no nosso canal, que chama-se Que Falta Faz. E a gente vai trazer uma série de personagens que já se foram, infelizmente, mas que fazem muita falta nos dias de hoje. Claro que primeiro você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E a gente não poderia começar com um personagem que faz realmente muita falta, que é o Ronnie James Dio. A minha intenção não é contar a história do Ronnie James Dio, porque obviamente você sabe muito bem a história dele, né? Mas o motivo desse vídeo não é apenas fazer com que você se lembre dele, mas justamente da falta que ele faz no meio em que transitou com uma enorme dignidade, que é o heavy metal. Numa época em que grande parte das bandas do estilo vinham fazendo shows com playbacks, cara, é a verdade isso. E é um tipo de heresia impensável em décadas passadas, né? E quando eu falo playback, cara, com instrumentos pré-gravados, inclusive guitarras, baixo, baterias, vocais, né? Aqui, eu sou velhinho, eu falo playback, mas é tudo pré-gravado. E esse tipo de coisa eu volto a dizer, é uma heresia impensável para quem acompanha o heavy metal desde décadas passadas. Só que hoje, né, nos dias atuais, ninguém tá dando muita bola para isso, ou finge não perceber. Ou também não percebe mesmo, né? Porque as pessoas andam muito burras, ninguém percebe absolutamente nada. Então a integridade e a seriedade com que o Ronnie James Dio levava o próprio trabalho deveria voltar a servir de exemplo para essas novas gerações. Aquela voz, né? Aquele cara que cantava com uma potência e uma certa rouquidão, parecia que ele contava uma história em cada canção, né? Você ficava com essa sensação de que ele estava contando uma história para você. Eu, particularmente, percebi que isso era uma constante na carreira dele. Claro que eu, como quase todo mundo, a gente conheceu o trabalho do Dio no Rainbow. E aí depois, muito tempo depois, a gente foi descobrir que ele tinha um trabalho anterior no grupo chamado Elf. E só recentemente a gente soube, cara, que o Ronnie James Dio tinha bandas nos anos 50, comecinho dos anos 60. E que a gente só conhece hoje por conta da facilidade que a gente tem de conseguir informação pela internet. E é claro que desde que ele surgiu para nós, né, no primeiro disco do Rainbow, ele carregava uma dramaticidade assim, que eu e toda a minha geração a gente jamais tinha ouvido antes, né? E ele cantava com tamanha intensidade que a gente era capaz de visualizar as imagens que retratavam, literalmente ou não, aquilo que a gente ouvia saindo dos alto-falantes, dos nossos sons, que eram meio precários na época, né? Sempre foi assim. E é engraçado que o Dio, ele se tornou uma unanimidade quando alguém falava em cantor de rock. Não era só cantor de heavy metal, quando ele falava de cantor de rock, era uma unanimidade. Não dá pra encontrar alguém que diga assim, não, cara, puta, eu não gosto do Dio, eu não gosto do Dio como cantor. Cara, isso não existe. Uma vez eu escrevi um artigo pro Yahoo, cara, e ele realmente retratava o que eu penso. O Dio era o Frank Sinatra do heavy metal, né? Mesmo que ele teve alguns momentos fracos na carreira, né? Por exemplo,
nesse disco aqui, o Look Up the Wolves, é um disco que eu não curto muito. E mesmo aqueles discos que foram meio que ignorados por todo mundo, como o caso do Master of the Moon, por exemplo. E tem uma coisa interessante, ele nunca agiu como um daqueles rockstars afetados, né? E eu sou testemunha disso, porque eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista coletiva com o Ronnie James Dio, e ele gentilmente bateu um papo depois comigo aí e tirou essa foto aqui, ó. Tá vendo? Olha como o tio era diferente, né? O Dio era meio igual, o tio aqui que era diferente, aqui, ó. Né? E ele foi muito gentil, muito amável, uma pessoa articulada. A gente trocou uma figurinha rápida, né? Porque ele estava muito assediado. Mas assim, eu falei para ele do quanto os discos do Rainbow tinham me afetado positivamente, né? Que eu tinha ido atrás dos discos do Elf, e ele falou, pô, que legal, alguém aqui no Brasil conhece o Elf. Enfim, ele foi de uma gentileza incrível. E... peraí, eu lembrei de um negócio interessante agora, que eu acho que você vai poder, de uma certa forma, ter noção do quanto ele era legal. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem um link em que você... Clicando nele, você pode adquirir esse livro aqui, ó. Ronnie James Dio, a história de um ícone do heavy metal. Você pode adquirir com 25% de desconto. Cara, e é um livro bem legal, viu, meu? Conta umas histórias de bastidores muito interessantes. Eu recomendo, tá bom? Então, clica no vídeo e você vai adquirir esse livro aqui com 25% de desconto. Tá legal? Então, assim, como eu estava dizendo, cara, o Dio, ele era muito amável, assim, e ao mesmo tempo, ele era um cara como outro qualquer, ou seja, com as suas virtudes e com os seus defeitos. E essa atenção que ele demonstrou comigo, nessa ocasião da foto que eu mostrei para você, ele demonstrava isso com todo mundo. Ele tinha ele demonstrava uma atenção, para mim, era fora do normal em relação aos fãs. Inclusive, o nosso grande amigo aqui, Paulo Barão, ele atestou isso quando ele trouxe o Dio para uma turnê sul-americana em 2006, da qual ele lembra até hoje de um episódio que aconteceu, sabe onde? Na Bolívia. Paulo, conta pra gente o que rolou nessa ocasião. Uma das histórias mais impactantes que eu tive realmente com Ronnie James Dio aconteceu chegando em Bolívia. Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade pequena comparada com La Paz, onde o público não é tão metaleiro, mas tivemos a surpresa, que foi muito grata, de ter recebido aproximadamente 1000 fãs esperando-nos no aeroporto de Viru. Foi muita surpresa que quando saímos, o Ronnie viu essa massa de pessoas e não tínhamos como sair, porque o aeroporto é um aeroporto pequeno. Naquele momento, o Ronnie me disse, Paulo, não vamos poder sair. Nós estávamos apenas com um tour manager e um segurança. Não tinha jeito de controlar 1000 pessoas. E o Ronnie era uma pessoa bem pequena, de estatura pequena. Então era impossível que saíssemos lá com equipamento, com malas, com tudo. Então eu me levantei em cima de umas caixas e falei para todo o público, por favor, que me escutassem, e que o Ronnie tinha falado que ia atender a todos, sempre e quando nos deixassem sair, que eles precisavam ficar fazendo uma fila na rua e ele ia atender. Bom, dito e feito, eles abriram um passo, a gente passou no meio, fomos nas vans, colocamos as vans, mandamos todo mundo para ir embora e o Ronnie ficou na van, sentado, com uma caneta, com o assistente de segurança dele e comigo lá. E ele atendeu todas as 1000 pessoas. Para você ter uma ideia, a volta do aeroporto, a fila. Então, isso me mostrou como um cara da talha do Ronnie James Dio, atendendo toda uma quantidade enorme de fãs, ele passou, autografou a cada um, tirou foto com todos que pediram a foto, educadamente. E depois se foi, conversou com as pessoas, teve o maior carinho. Isso é uma coisa surpreendente
que poucas vezes, rara vez, você vê um grande astro, no caso, como aconteceu com o Ronnie James Dio. Bem legal essa história que o Paulo contou, né? Em contrapartida, se você pisasse no calo do Dio ou fizesse algo que o desagradasse, ele, que era muito baixinho, o cara virava um monstro de 15 metros de altura. O próprio Paulo Barão lembra de um esporro antológico que ele deu em um dos seus técnicos de monitores antes de um show no México. E de quando ele arremessou um microfone na direção de um integrante da sua equipe num show em Monterrey. Paulo, conta pra gente esses 2 episódios. Quando estávamos já na turnê, passando por a cidade de Chihuahua. Chihuahua é uma cidade que se encontra perto dos Estados Unidos. E as pessoas de lá, normalmente eles são mais fortes, vamos falar. Muitas pessoas andam armadas, são mais, vamos falar como os mexicanos de filme, né? E fomos tocar lá e de repente a promotora do show, que era uma mulher que estava casada com um policial, o chefe da polícia, chega e me diz, chorando, Paulo, o técnico de monitores me maltratou, me xingou e me chamou de vadia. E falei, mas por que fez isso? Disse, simplesmente porque eu estava em cima do palco na hora da passagem do som e ele me maltratou. E meu marido está sabendo dessa situação e ele está aqui atrás. O marido, nada menos e nada mais que o chefe da polícia, acostumado a tratar com os narcotraficantes, já tinha mandado chamar a polícia e eles estavam dispostos a dar um coro, uma surra em todos nós, em todo mundo, e nesse cara botá-lo preso depois do show. Se armou toda uma tribuca. E aí eu falei, isso não pode ficar assim. E entrei. Esse cara já tinha se comportado grossamente em outros lugares. É muito interessante porque... E é engraçado porque ele tem típica característica do mexicano, inclusive um mexicano bem mais tipo índio. E ele falava, não gostava de falar em espanhol, sabendo falar espanhol, ele só falava em inglês, maltratava os caras, principalmente os mexicanos. E foi uma situação bem tensa, então fui e me lembro que entrei no camarim e falei para o Ronnie o que tinha acontecido. O Ronnie ficou horrorizado, bravo, mandou chamar o cara e advertiu a ele de que ele estava expulsando ele da banda se ele voltasse a fazer isto. Lembro que o cara chorou, nunca viu o Ronnie tão envergonhado, tão bravo, porque era incrível, ele sempre um cara super agradável, tranquilo, e de repente ele chegou com um cara gigante, o cara lá media quase 2 metros, era gordo, grandão, assim, como um armário, e deu de duro no dedo com ele e falou, cara, agora é a tua última vez, eu não vou aceitar isto para quem que você me represente dessa maneira. E pediu desculpas diretamente para a promotora e os ânimos se tranquilizaram, o show aconteceu e saímos ilesos, graças a Deus. Em um show em Monterrey, do Heaven and Hell, o Ronnie, como eu falei, era um cara muito tranquilo, ele sempre afável, sempre dava oi para todo mundo, reconhecia todo mundo, sempre muito educado. Mas aquele dia, na passagem de som, ele se sentiu muito incomodado, já estava se incomodando com alguma coisa dos siniers, algum problema estava acontecendo aí com o som de retorno. E no meio do show, ele começou a falar com o técnico de monitores que arrumasse, ele fazia gestos e foi 2 vezes no meio do show, falou. Até que em um momento ele perdeu a paciência e pegou o microfone e jogou o microfone para o cara dos monitores. Nossa, essa foi um assunto terrível de se ver. Mas bom, ele era tão gente boa, normalmente no 85, 90% desses momentos que qualquer um tem seus estresses, né? E eles
Mostrou um baita de muito estresse. Outra coisa que era muito interessante é que o Dio, ele era tão profissional que ele jamais deixou transparecer o clima ruim que havia entre os integrantes do Heaven and Hell. Que na verdade era o Black Sabbath com outro nome, né? Eles não podiam mais usar o nome Black Sabbath porque pertencia a Sharon Osbourne, e pertence ainda até hoje. Todo mundo achou que aquela união, aquela volta deles com Heaven and Hell foi um negócio muito feliz, né? Não foi não, cara. O Paulo Barão, que trouxe também uma turnê do Heaven and Hell aqui para o Brasil, ele relembra 2 momentos muito significativos de como funcionavam as coisas nos bastidores do Heaven and Hell. Paulo, conta aí. Indo na van, na turnê de Heaven and Hell, com Ronnie, que eu normalmente me movimentava com Ronnie, eu perguntei a Ronnie, por que você se juntou à banda? Eu amo as músicas de Heaven and Hell, mas o show de Dio é muito mais legal, porque você toca músicas de Rainbow, toca músicas do Dio, toca músicas também de Heaven and Hell, e o clima parece ser muito mais ameno, mais alegre. E ele falou, a decisão foi da Wendy, que era a esposa dele, e eu no princípio não estava muito de acordo, e bom, isso é o que temos por agora. Foi interessante essa resposta. Depois, foi interessante também ver de que ele conseguiu evoluir um pouco melhor para esse relacionamento, mas no princípio, vamos falar que a turnê que eu fiz foi bem no princípio dos primeiros shows mesmo, que eles se reuniram já. Essa turnê que passou por México foi dos primeiros shows que a banda fez. No avião, percebi realmente que esses caras não estavam se falando. Normalmente viajavam os 4 membros da banda, cada um deles levava suas esposas, com exceção do Vini Paz, que o Vini ia sentado comigo na executiva. Então íamos sentados, Vini e eu, e aí Tony e Dio e o Butler estavam com suas mulheres. Então, o que aconteceu? De repente eu percebi que chegou o tour manager para falar alguma coisa de setlist. E ele foi e falou com a Wendy, e a Wendy, para Wendy e o Dio, e o Ronnie respondeu para a Wendy. A Wendy foi e conversou com a mulher do Tony. O Tony se falaram entre eles, e depois de novo a mulher do Tony passou com a mulher do Butler. Depois a mulher do Butler passou de novo a resposta para Wendy, e aí tiveram uma resposta para... Exatamente, gente. Passaram uma resposta para o tour manager. E assim que nos primeiros dias da primeira turnê, a sensação e os problemas eram exatamente desse jeito, porque eu pude perceber. Realmente foi uma situação muito estranha. Tanto é que nessa turnê, em algum momento eu decidi, eram 4 shows que nós fizemos em México, e eu decidi sair praticamente na metade da turnê, porque o clima não era muito legal, que digamos aí. Na verdade, meu amigo, minha amiga, se o Dio ainda tivesse vivo e com uma boa saúde, eu tenho certeza que ele continuaria a lançar os seus discos em carreira solo e tentaria fazer os shows na mesma pegada, né? Hoje não dá para fazer show hoje, né? Mas se a situação continuasse normal, ele manteria os shows na mesma pegada, né? E com o mesmo conceito sonoro, evidentemente, né? Que ele é uma coisa que ele não abria mão. E eu tenho certeza que ele ficaria puto da vida mais uma vez com aquela volta do Black Sabbath. Tem uma curiosidade, sim, envolvendo André Matos, quando foi no Monterrey Metal Fest. Em aquele Monterrey Metal Fest, eu tinha levado alguns artistas. O promotor tinha comprado de mim as bandas Twisted Sister, tinha comprado de mim o Ronnie James Dio como banda, né?
tinha comprado o Xamã, que naquela época era o empresário do Xamã. E bom, estavam outras bandas, Hate Breath, Docking. Um momento bem legal essa turnê, desculpa, esse festival. O que aconteceu? A banda, o Xamã já tinha chego, cada um víamos de diferentes lugares. E lembro que o André e eu passamos os dias no México, na cidade de Guadalajara, em minha cidade. E depois fomos para o festival. Quando chegamos lá, no mesmo dia, estava o Ronnie chegando também no VU. Então nos encontramos pegando as malas e uma coisa engraçada, o Ronnie só tinha se encontrado uma vez com o André Matos, me parece que na Alemanha, por um festival, alguma coisa assim. E eles conversaram um pouquinho, tipo uma coisa de 2 minutos, 3 minutos. Você acredita? Ele foi, me deu um abraço, o Ronnie, e falou: oi André, como você está? Prazer de te rever. Ele lembrava do nome do André Matos. Cara, ele tinha essas coisas incríveis. Ele realmente chegava e cumprimentava as pessoas por nomes. Ele lembrava o nome das pessoas. Muito diferente, né? Ronnie James Dio, né? Na mesma cidade de Chihuahua que comerciantes lá no México, que faz fronteira, bom, não fronteira, mas bem pertinho dos Estados Unidos, nos convidaram a uma festa, porque digamos no dia anterior com a banda do Dio. E fomos lá, o Simon Bright, que vocês devem saber, foi baterista do AC/DC também, e o Scott Warren, que era o tecladista. Fomos lá os três, o promotor nos levou nessa festa. E essa festa era mais ou menos 11h30 da noite, quando entrou o telediário da noite. E o entrevistador chegou e começou a entrevistar o Simon Bright. E o Simon Bright estava com um copo de margarita naquele momento, e deu a entrevista, só que ele mais sabia que a entrevista estava sendo passada no mesmo momento no noticiário, e muito menos saberíamos que o Ronnie James Dio estava assistindo o jornal, e ele não sabia que nós tínhamos ido na festa. Bom, a situação foi que chega a promotora correndo com o celular na mão e fala: Paulo, o Ronnie quer falar com o Simon Bright. O Ronnie quer falar com o Simon Bright. O Simon pega o telefone, levou uma do Ronnie James Dio. Em resumo, era perguntando o que estava fazendo lá quando ele amanhã tinha show, e que isso não era profissional, que ele não podia estar fazendo essas coisas, que ele queria... saímos voando, assim. Eu lembro que a gente teve que sair correndo, porque o Ronnie estava bravo de verdade. Ai, incrível, né? Que histórias. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o personagem, né? Ronnie James Dio, do primeiro episódio dessa nova série aqui no canal, Que Falta Faz. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito bacanas. E eu volto muito em breve com mais um vídeo bem legal aqui para vocês, tá bom? Um abração e saúde para você, para sua família e os seus amigos.